A paz e a graça, meus queridos, que a paz do Senhor seja com todos. Queria saudar meus amados nessa paz gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Queria conversar um pouco com vocês nesse sábado tão especial e falar de um assunto bem interessante, acerca do sofrimento. Certa feita pediram para C.S. Lewis escrever um livro acerca do sofrimento. E ele então pediu que ele se tornasse anônimo naquilo que ele falasse, ao que lhe foi negado. Ele disse que não poderia, sem que fosse anônimo, falar todas as coisas que gostaria, pois as pessoas, sabendo quem ele era, achariam isso absurdo, indagaria a ele do porquê das coisas que ele estaria falando. E ele sendo anônimo, então seria muito mais simples ele falar acerca das suas considerações, da sua perspectiva acerca do sofrimento. E é bem interessante que quando nós falamos de sofrimento, cada um tem a sua própria visão, cada um tem o seu próprio pensamento, cada um se comporta olhando o sofrimento do outro, ou seja, da sua própria ótica, o sofrimento do outro. Você tem uma forma de enxergar e tem a sua opinião própria, até que você passe pelo seu próprio sofrimento, pela sua própria experiência. E é bem interessante isso. Eu queria abordar, comentar rapidamente sobre isso, e eu queria orar com você em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu queria que você orasse comigo. Pai querido, Pai santo, eu oro ao Senhor e peço ao Senhor que o Senhor nos abençoe nessa noite tão especial, que a graça do Senhor seja sobre a nossa vida, que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, que a graça e a paz seja sobre todos aqueles que nos ouvem e que nos veem através, ó Pai Celestial, das redes sociais. Que a graça do Senhor adentre o lar de cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Eu saúdo os meus amados irmãos da Igreja Manancial da Graça, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a todos aqueles que nos ouvem, em nome de Jesus. Eu queria aqui, só para abordar, queria ler o texto aqui da minha Bíblia. João, capítulo 3, verso de número 16. A partir do verso 16. Talvez seja esse um dos textos mais conhecidos ou mais citados no cristianismo, pelo menos no meu pensamento, um dos mais conhecidos. Para mim, acho que talvez foi o texto mais citado, que eu mais ouvi desde que me tornei cristão, que eu me entendo por gente desde criança. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse é o texto de João 3,16. O 17 diz assim, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porque quando não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Verso 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Verso 20. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. E o último verso, o verso de número 20, diz assim, 21, diz assim, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, esse texto aqui é um texto muito conhecido, mas especificamente João 3,16, que é o mais citado. Outro texto é muito conhecido, mas especificamente João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para todo aquele, ou unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Quando nós falamos de Deus, logo unindo esse texto, estamos falando de amor. E a pergunta é, se Deus é bom, se Deus é amor, por que que há tanto sofrimento? Por que que tanta gente sofre? E até mesmo por que que tantos cristãos sofrem? Por que que nós vemos tanta dor no mundo? Por que que vemos tanta miséria no mundo?
Mas se Deus é bom, e se Deus é poderoso, se Deus é amoroso, por que Deus não acaba com o sofrimento? Por que Deus permite o sofrimento? Daí nós temos diversos pontos de vista. A filosofia tem as suas teorias, diversos teólogos com as suas filosofias levantaram questões sobre isso. Nós vimos pensadores ao longo da história falar sobre isso. Nietzsche falou sobre isso. Agostinho também falou sobre isso. Calvino falou sobre isso. Lutero falou sobre isso, falando de cristianismo. Nós vamos ver diversas pessoas. Platão falou sobre isso. Sócrates falou sobre isso. Nós vamos ver diversos pensadores, filósofos, cristãos. C.S. Lewis falou sobre a questão do sofrimento. Embora C.S. Lewis hoje esteja na moda, da qual eu gosto muito, dos livros de C.S. Lewis, C.S. Lewis também não é infalível. Aliás, não existe nenhum homem infalível. Nós podemos nos inspirar, nós podemos pegar muitas coisas desses homens, livros, citações, comentários, estudos. A própria vida deles nos servem como inspiração, mas algumas coisas podem até nos ajudar, mas a vida deles não é infalível. Porque quando nós começamos a ler a palavra de Deus e observar a palavra de Deus e nos inteirar da palavra de Deus, alguns questionamentos por si só vão surgir. Quando nós pegamos nas Sagradas Escrituras, por exemplo, nós vamos observar que um dos livros mais antigos das Sagradas Escrituras, se não o livro mais antigo da Bíblia, o primeiro livro escrito é o livro de Jó. E o livro de Jó fala justamente da questão do sofrimento. O livro de Jó, ele trata justamente da questão do sofrimento. E o personagem principal, ou seja, do qual o livro leva o nome, é justamente o personagem que aborda toda a história ali. É ali o anfitrião da história, se assim podemos dizer. Não diríamos anfitrião, mas vamos dizer ali que é o personagem centro da história. É o personagem ali que nos traz ali o sofrimento estampado. É o ator ali que representa o próprio sofrimento daquela história. Então Jó, ele representa numa época, num tempo, o sofrimento. Ele vem de um tempo onde a mentalidade, isso é traduzida pelo próprio pensamento dos seus três amigos, Bildade, Zofar e Elifaz, quando Jó perde tudo, já lá no capítulo 1, capítulo 2, no capítulo 1 quando Jó perde tudo e no capítulo 2 quando eles chegam a Jó, capítulo 2 do livro de Jó, verso 11, eles chegam até Jó e ficam 7 dias e 7 noites sentados, sem falar uma única palavra, quando Jó tinha perdido os filhos, quando Jó tinha perdido casa, quando Jó tinha perdido tudo. E Jó estava ali sofrendo, enfermo. E diz a palavra que eles ficaram 7 dias e 7 noites sem falar uma única palavra para Jó. Então eles eram de fato amigos de Jó. E Jó abre a boca pela primeira vez ali no sentido de desabafar. E Jó reclama do dia que ele nasceu. Jó, ele praticamente amaldiçoa o dia que ele nasceu. Ele diz que aquele dia não deveria ter existido. Ora, nós podemos até entender as razões de Jó. Ele está no fundo do poço. Ele está sofrendo. Ele está... Perdeu tudo, perdeu a família. Até a esposa olha para ele e diz, amaldiçoa esse Deus e morre. No momento de sofrimento. E é compreensível. Muitas vezes eu vejo as pessoas criticando a esposa de Jó. Aquela mulher tinha uma família. Aquela mulher tinha um marido. Aquela mulher tinha seus filhos e filhas. E um dia, no outro dia, ela não tem mais nada. Um dia ela era respeitada, no outro dia ela perdeu tudo. Então ela também tinha direito, porque o próprio Jó, no decorrer da história, fala também coisas absurdas em relação a Deus.
E às vezes as pessoas criticam ela porque ela diz: amaldiçoa esse Deus e morre. É a única frase que ela fala, não é citado mais nada. Não sabemos o que mais ela falou. Mas simplesmente por essa frase, por esse contexto aí, tiramos um contexto, ou colocamos um contexto na história do qual não sabemos e linchamos aquela mulher. Simplesmente por isso. Então devemos desconsiderar essas intenções ou esses pensamentos, né, hipotéticos do que poderia, né, ter feito essa esposa de Jó. Mas vamos deixar essa questão para outra situação, para outro tempo, né, para outro momento. Mas analisando aqui ainda Jó, os amigos dele, então, depois de 7 dias, 7 noites, abrem a boca. E quando eles abrem a boca, depois de Jó se lamentar, amaldiçoar o seu próprio nascimento, eles começam então a mostrar qual era a visão que eles tinham em relação a Deus, em relação ao seu próprio tempo. E a visão deles era que está relatado também lá no capítulo 10 do livro de Jó, que o justo, no caso de Jó, que era um homem justo, se ele estava sofrendo, é porque ele tinha pecado contra Deus. Se ele estava sofrendo, é porque ele, de fato, tinha transgredido contra Deus. Porque somente o ímpio sofria. Somente aquele que era iníquo sofria naquela época, no entendimento deles. E eles chegam a citar, a partir do capítulo 10, verso de número... a partir do capítulo 10 em si, todo o capítulo 10. E lá no capítulo 15, no verso 17... Capítulo 15, verso 17, no verso 17, capítulo 15, verso 17, até o verso de número 22. Ele fala sobre isso. Eles falam sobre isso e traduzindo que o ímpio, ele, naquela época, era que recebia, de fato, o pior de Deus. E o servo de Deus, não. O servo de Deus, ele era abençoado. Então essa era a visão deles. Se Jó estava sofrendo, se Jó perdeu os filhos, era porque os filhos de Jó tinham pecado e Jó estava naquela situação porque também tinha pecado. A visão deles. Aí nós temos aí, quando vamos lá no Salmo 73, nós vamos ver outro ponto. Nós vamos ver outro tipo de pensamento. Asaf, ele diz, lá no Salmo 73, verso 2, diz: por um momento os meus pés quase se desviaram, pois eu tive inveja dos soberbos, porque na sua vida não há apertos, eles são prósperos, tudo que eles fazem, eles prosperam, eles abrem a boca contra Deus, ele diz na sequência do Salmo, eles zombam dos céus e perguntam: cadê Deus? Zombam dos céus e zombam de Deus e nada lhes acontece. Então, nós vemos aí dois extremos. Enquanto que na época de Jó, eles pensavam que os servos de Deus, os justos, no entendimento deles, aqueles que temiam a Deus, eram abençoados aqui na terra, e aqueles que não temiam a Deus eram aqueles que sofriam. Já na época de Asaf, era o contrário. Asaf pensava que os servos de Deus eram que sofriam, e que os ímpios que zombavam de Deus eram que aqueles que eram abençoados. São dois extremos completamente diferentes. Isso vem até de encontro àquilo que C.S. Lewis fala, que do tempo, do pensamento, ou seja, os homens mais antigos, eles na realidade tinham a felicidade, a alegria, que estava mais pautada na moral. Ou seja, a alegria, a felicidade estava mais condicionada à moralidade. Enquanto que hoje, a felicidade está condicionada mais à diversão. Ou seja, o tempo mudou. E a forma de olhar as coisas também mudaram. Então, aonde que eu quero chegar com tudo isso? Na questão do sofrimento. Cada um tem o seu ponto de vista. Cada um tem a sua forma de olhar. É basicamente aquilo que o sujeito fala. Mas eu tenho a minha verdade. O outro diz: não, mas eu conheço, essa é a minha verdade. O outro diz: mas não existe verdade absoluta. Mas nós temos aqui um texto
Do verso 21 que nós lemos do capítulo 3 de João diz: mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Certa feita os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Senhor, mostra-nos a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Jesus disse: eu sou a verdade. Então o próprio Jesus disse que ele era a verdade. E o que é verdade? O que é verdade? O mundo pergunta o que é verdade e as pessoas dizem que tem a sua própria verdade. E ao mesmo tempo, o que é o sofrimento? Às vezes você olha para alguém e diz assim: olha, mas fulano está sofrendo porque ele fez isso, fez aquilo. Ou fulano, ele está assim porque ele cometeu erros. Mas alguns dos rabinos judaicos, eles nos ensinam em alguns ensinamentos bem profundos. Poderia citar aqui alguns rabinos judaicos, mas não vou nem citar. Mas eles nos ensinam em alguns ensinamentos que essa questão de você olhar o sofrimento do outro é meio complicado. É mais importante você olhar o seu sofrimento e não tecer comentário em relação ao sofrimento do outro. É importante que você olhe o seu próprio sofrimento. Que você faça comentário acerca de si mesmo. Aprenda com o seu próprio sofrimento. Porque, de repente, você aponta para o sofrimento do outro e não é aquilo que você estava falando. No caso dos amigos de Jó, eles começaram a dizer para Jó: Jó, você está sofrendo porque você pecou contra Deus. E lá na frente, a visão que eles tinham era completamente diferente. Porque o próprio Deus, no início do livro de Jó, disse que Jó era íntegro, era reto, era temente a Deus. Só que Jó precisava aprender alguma coisa. Só que Jó precisava entender que Deus era o centro, e não ele. E sempre o sofrimento, ele vem de alguma forma com um objetivo. E nós não sabemos qual é o objetivo do sofrimento na nossa vida. Ele vem sempre com um objetivo. Nós não sabemos que se aquele sofrimento ele veio para trazer alguma coisa para nos ensinar, se ele veio porque cometemos algum erro, se ele veio porque fomos imprudentes, se ele veio para nos ensinar de fato a sermos melhores. Mas fato é que se você aproveitar aquela situação do sofrimento, você pode sair mais forte, mais fortalecido dessa situação. Muito mais fortalecido. Porque se você começar a questionar, você não vai encontrar respostas. Porque para cada situação existe uma resposta. Para cada dor existe uma resposta. E você só pode compreender a dor do outro quando você tiver a sua própria dor. Por que Jesus morreu na cruz do Calvário? Jesus precisava passar por aquilo. Ele assumiu as nossas dores. Ele levou sobre si os nossos pecados, nossos erros, as nossas falhas. O justo pelos injustos. Por isso que o texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira. E muitas vezes os questionamentos vêm. Por que, se Deus é bom? Aquela velha pergunta que eu fiz no início, que as pessoas perguntam. Por que as pessoas sofrem? Talvez uma das explicações, o porquê do sofrimento, que estaria longe de ser respondido. Imagine se Deus tivesse feito as pessoas todas felizes desde o início, autônomas, como máquinas, sem o livre-arbítrio de tomar decisões. Mas Deus deu o livre-arbítrio dessa pessoa tomar decisão, de dizer sim, de dizer não, de escolher, de fazer as suas próprias escolhas. E alguém disse que a partir do livre-arbítrio que entrou o mal. Quando a pessoa teve o arbítrio de tomar a sua decisão, então ela começou a cometer o mal. Daí veio. Então alguém diz: por que Deus permitiu? Porque Deus não queria máquinas. Deus queria seres dotados. Deus quer seres dotados da razão de tomar decisões,
de ter amor no coração, de dar amor e de fazer essa escolha, de amar a Deus ou não, de amar o próximo ou não. Então você está aqui no mundo, podemos dizer assim, sendo preparado para a nova morada. E você está aqui numa prova, preparando-se para uma nova morada. Nós somos, como diz Abraão, peregrino. Abraão era estrangeiro nessa terra. Nosso pai na fé. Ele procurava a cidade, a nova Jerusalém, que descia de Deus, descia dos céus. E nós estamos aguardando também essa nova cidade. Porque a nossa morada não é aqui. Nós somos peregrinos aqui nessa terra. Então eu queria que você entendesse isso. A dor, o sofrimento que você está passando agora, talvez não tenha explicação. Talvez você está perguntando, Deus, por que eu? Por que comigo? Vai passar. E você vai sair mais forte. Vai passar. Você vai alcançar a vitória. Vai passar. Você vai se tornar mais que vencedor. Vai passar. E você vai poder compreender o outro melhor. Vai passar. E você vai chegar do outro lado. E vai dizer, só o Senhor é Deus. Vai passar. Em nome de Jesus Cristo. E você vai ter algumas respostas no seu coração. Não para os outros, mas para você mesmo. Para que você entenda melhor a você mesmo. E para que você entenda melhor a vida. Para que você entenda melhor Deus. Para que você entenda melhor as pessoas. Porque alguém disse que o tempo nos ensina muitas coisas. Nós devemos remir o tempo. A maturidade nos faz amadurecer. Então, quanto mais os anos passam, os nossos cabelos vão se tornando mais brancos. Nós vamos ficando mais maduros, vamos alcançando novas coisas. Nossos pensamentos vão ficando mais apurados. Até o nosso paladar, ele vai ficando mais apurado com o tempo. As nossas escolhas também ficam mais seletivas. Tudo fica mais apurado. Tudo fica mais apurado. Seu olhar fica mais clínico. A forma de enxergar a vida fica também mais seletiva. Tudo fica melhor. Tudo fica melhor. Aí você até pensa assim, se eu tivesse essa forma de enxergar a vida, essa forma de pensar, há tantos anos atrás, eu seria muito melhor. Eu seria o cara. Mas esse aprendizado você só alcança com a vida mesmo. Você não alcança nos livros, você não alcança na faculdade, você não alcança numa conversa, você alcança vivendo. Lógico que essas outras coisas tudo ajuda, mas você alcança vivendo, passando pelo sofrimento, passando pelo deserto da vida, passando pela dor, vivendo as alegrias. Então, essa dor que você está passando agora, esse sofrimento que você está passando agora, ele vai passar. Em nome de Jesus. Deus te criou para a vida, não para a morte. Então, só para encerrar aqui esse texto, vou repetir aqui rapidamente. Porque Deus amou o mundo, João 3,16, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele, quem não crer nele, melhor, quem crer nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queria pedir a Deus, que Deus abençoasse poderosamente a nossa vida, que Deus manifestasse a sua unção sobre a sua vida,
sobre o nosso lar, sobre a nossa família, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue vindo sobre o nosso lar, poderosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus? Vamos clamar a Deus? Querido Deus e Pai Celestial, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo Nazareno, eu oro ao Senhor nesta hora, meu Pai. Eu peço ao Senhor que a mão poderosa do Senhor venha sobre a vida do Teu povo, dos Teus filhos e filhas. Que o Senhor possa agora, Pai, fortalecê-los no sofrimento, na dor, fortalecê-los, meu Pai Celestial, de uma forma maravilhosa. Eu oro a Ti, eu clamo a Ti, eu peço a Ti, ó Pai Celestial, que o Senhor venha curar nessa noite. Venha curar, meu Pai Celestial, aquele que está enfermo. Toca, meu Pai, nesta ferida. Toca nesta febre. Em nome de Jesus agora. Eu oro agora, Senhor Jesus, em o Teu nome. Em o nome de Jesus. Que a temperatura do corpo desta criança, desta mulher, deste homem, volte ao normal agora. Pai, que todas as dores do corpo desta mulher, desta moça, deste rapaz, deste homem, desta criança, venha agora desaparecer. Toca nas juntas, nos ossos, na carne, nos nervos. Em nome de Jesus. Nós oramos e te pedimos em o nome de Jesus. Coloca as tuas mãos, Senhor. Cura, liberta agora. Retira agora, Pai, toda inflamação, toda infecção da garganta. Em o nome de Jesus Cristo. Em o nome de Jesus. Toca nos pulmões. Em o nome de Jesus, tira a água do pulmão. Tira agora, meu Deus, em o nome de Jesus Cristo, a infecção do pulmão. Retira agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo, agora, ó Pai Celestial, essa enfermidade. Limpa os pulmões dessa pessoa. Direito, esquerdo. Em o nome de Jesus, toca nos rins. Toca na carne, nos nervos. Toca no baço, no fígado. Toca agora, ó Pai Celestial, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Toca, meu Pai Celestial, na próstata deste homem. Em o nome de Jesus, no útero desta mulher. Retira agora, ó Pai Celestial, em o nome do Senhor Jesus Cristo, este caroço. Retira agora, ó Pai Celestial, em o nome de Jesus Cristo Nazareno, da mama desta mulher, este cisto. Do ovário desta mulher, esses cistos. Em o nome do Senhor Jesus, nós oramos e te pedimos agora, Senhor Jesus. Opera um milagre agora sobre a vida desta pessoa. Ainda que a fé dela seja pequena, que o Senhor venha remover agora. Retira essas pedras agora. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Retira essas pedras agora, Pai. Esse cálculo renal. Que essa dor desapareça. No nome de Jesus de Nazaré. Nós te clamamos, nós te pedimos. Que haja milagre nesse dia. Que a glória do Senhor se manifeste. Que entre a paz, que entre a misericórdia, que entre saúde na casa dessa pessoa. No quarto onde essa pessoa está. No leito hospitalar onde essa pessoa está. Em nome de Jesus. Eu oro e peço ao Senhor. Faz a tua vontade acontecer. Faz um milagre acontecer. Eu oro abençoando todas essas pessoas que estão orando comigo. Orando por um ente querido, ou mesmo essa pessoa que está enferma orando comigo. Eu entrego em tuas mãos como sacerdote. Entrego a vida delas e as abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Crendo no milagre. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida poderosamente. Que o Senhor Jesus manifeste sobre a sua vida a graça dele. Então, fiquem com Deus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Filho e as doces manifestações do Espírito Santo de Deus se repouse sobre o povo mais feliz da face da terra. Queria dizer para os meus irmãos da Igreja Manancial da Graça que dentro em breve, com a graça de nosso Deus, nós estaremos
reiniciando os nossos cultos. Eu suspendi os cultos devido à alta de pessoas que têm sido infectadas, mesmo podendo abrir os cultos, né, tendo a liberdade de fazer ali com 30% de pessoas, mas eu preferi manter pelo menos até os próximos dias, dar um tempo até baixar um pouco aí essa curva que está tendo aí em relação a essa doença. Então vamos ser prudentes, nós confiamos em Deus, mas a prudência nunca é demais. Então gostaria só que os irmãos continuassem orando, irmãos e irmãs, continuassem orando, buscando a Deus e sempre todos na paz e na graça do Senhor, e nós estamos juntos na fé. Fiquem com Deus e tenha um sábado muito abençoado e um domingo mais abençoado ainda. Fique com Deus, Deus abençoe você.